Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. E é isso aí, né, meu povo? Bom, os exercícios que eu passei são das páginas 292, 293 e 294, né? Dois, nove, dois e 294. Sinceramente, eu espero que vocês estejam fazendo, tentando fazer, pelo menos, porque são conteúdos bem importantes. E na sequência aí a gente vai ter cálculo de potencial de pilha, que é uma parte mais enjoadinha. Mas entendendo essa parte aqui, fica de boa. Bom, a número 1 dessa página aí fala o seguinte: tem um esquema de uma pilha, né? Essa pilha aí representa os eletrodos, os eletrólitos, representa a barreira, né, a fonte salina, e representa também a parte externa, né? Nós temos aí uma lâmpada e ele indica para a gente o fluxo de elétrons. Como é que eu determino, num exercício desse tipo, quem é o cátodo, quem é o ânodo, né? Basicamente, o que a gente vai observar é a sequência do fluxo de elétrons, tá? Nesse caso aí, o fluxo de elétrons, ele está saindo de B e está indo para A, ok? Essa sequência indica que o eletrodo B está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, é porque ele tem elétrons em excesso. Ele possui elétrons a mais do que é necessário para ele, tá? Então, nesse caso aí, o eletrodo que sofre oxidação, na verdade ele pergunta se o B sofre oxidação ou redução, né? O eletrodo B, ele vai sofrer oxidação. Tá? Lembra que a oxidação é a perda de elétrons, né? É o aumento do número de oxidação, é o aumento do NOx. Tá? O 2, a número 2, o eletrodo B é denominado cátodo ou ânodo. Ele é o ânodo. Tá? Lembra sempre que o ânodo oxida, ele sofre oxidação. Tá? A número 3, o eletrodo B é o polo positivo ou negativo? É o negativo, né? Por quê? Porque ele possui maior quantidade de elétrons do que o cátodo, ok? E é justamente pelo fato de ele possuir esse excesso de elétrons que ele é enquadrado como o polo negativo. A número 4, a semirreação. A semirreação é uma das partes mais enjoadinhas de fazer, mas é muito simples. Aqui, o eletrodo B é onde inicia-se a reação. Então, eu vou colocar o eletrodo B, tá? Esse eletrodo, ele reage. Quando ocorre a reação, eu tenho a formação dos íons que estão disponíveis no eletrólito, que no caso aí é o B3+, ok? Então, o B, que é o eletrodo, ele forma o B3+, que são os íons do eletrodo que estão dissolvidos no eletrólito, tá? Quando ocorre isso aí, ocorre também a liberação de 3 elétrons, tá? Por quê? Como é que eu sei que são 3 elétrons? Esse número de elétrons ele vai ser igual à carga do íon, tá? Por quê? De onde vieram esses elétrons? O B perdeu esses elétrons. E quando ele perde esses elétrons, ele forma o eletrólito. Os íons que estão dissolvidos no eletrólito. Tá? A número 5. A concentração de íons B3+ aumenta ou diminui? Essa quantidade aí, ela vai aumentar.
Por quê? Os íons, eles estão saindo do eletrodo, porque ocorre a perda de elétrons, tá? E quando ocorre essa perda de elétrons, os íons do metal, eles saem da placa do metal, saem do eletrodo e vão para o eletrólito. Tá? A número 6. Ocorre deposição ou corrosão do eletrodo B. No caso do ânodo, vai ocorrer a oxidação. Essa é a 6, né? No caso, ele chama de corrosão, né? A corrosão, o termo corrosão, né, é um sinônimo de oxidação, tá? Assim como também a ferrugem. A ferrugem é um processo de oxidação, só que é a oxidação específica do ferro, tá? A número 7. Agora ele vai falar do outro eletrodo, né? A 7, o eletrodo A sofre oxidação ou redução, né? Se o eletrodo B sofreu oxidação, o outro eletrodo ele vai sofrer a reação inversa, né? Então ele sofrerá redução. Lembra sempre disso. Sempre se ocorre a oxidação num eletrodo, no outro vai ocorrer a redução, tá? Lembra que as duas reações acontecem sequencialmente, mutuamente, enfim. A número 8. O eletrodo A, ele é denominado cátodo ou ânodo? É o cátodo, né? Porque o outro era o ânodo. Aí lembra também, se você acertar um, você acerta tudo. Se você errar um, você erra tudo. Porque é uma sequência, né? A número 9. O eletrodo A é o positivo ou o negativo? Se o outro era o negativo, esse daqui vai ser o positivo. A número 10. Escreva a semi-reação que ocorre no eletrodo A. A semi-reação do cátodo ela é diferente da semi-reação do ânodo, ok? Lá no ânodo, nós tínhamos o eletrodo perdendo elétrons, formando os íons que estão no eletrólito. Aqui é o inverso. Aqui eu tenho o íon do eletrólito ganhando elétrons. E quando ocorre esse ganho de elétrons, eu tenho a formação do eletrodo. Tá? Então, no caso de A, nós temos primeiro aí o A2+. E eu tenho o ganho, né, de 2 elétrons. Quando ocorre esse ganho aí, eu tenho a formação de A. Tá? Então, eu saio do eletrólito com o ganho dos elétrons e eu tenho a formação do eletrodo do cátodo. Tá? A número 11. A concentração de íons A2+, aumenta ou diminui. Esses íons, percebam que eles estão interagindo com os elétrons. Então, esses íons que estão na solução eletrolítica, eles estão migrando da solução para o eletrodo. Então, a concentração de íons do eletrólito vai diminuir, tá? Percebam também que é o inverso da número 5, né? Tudo que acontece lá, aqui vai acontecer o inverso. Né? Essa era a 11. Agora a número 12. A 12. Ocorre deposição ou corrosão do eletrodo A. Se o eletrodo B sofreu corrosão, esse daqui vai sofrer deposição. O que seria a deposição? Deposição é essa entrada, vamos dizer assim, essa sobreposição dos íons que estavam na solução na superfície do eletrodo. Tá? Então, a corrosão, basicamente, é a perda de massa, a deposição vai ser ganho de massa. A sujeira sobre superfícies, qualquer que seja, né, vai ser uma deposição. Tá? A corrosão é basicamente a perda de massa dessa estrutura, desse eletrodo, nesse caso. A número 13 pede para a gente escrever a equação global, ou reação global. O que seria essa reação global? A reação global das pilhas é a soma
da semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo. Então, aqui nós temos a número 4 e a número 10. A gente vai somar essas duas semi-reações, tá? E a soma dessas duas semi-reações é o que a gente vai chamar de reação global, tá? Então, a gente vai colocar o que tiver antes da seta, o que tiver depois da seta, depois da seta. Então, aqui eu tenho o B mais o A 2 mais os dois elétrons, ok? Aí eu tenho a setinha de reação. E o que está depois da seta? Nós temos o B, 3 mais 3 elétrons, mais o A. Em casos, o número de elétrons não vai aparecer, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um outro exercício que eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Eu tenho que ir falando aqui, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, pergunta aí, tá? A número 14. Qual a notação oficial que representa essa pilha? A notação é uma outra maneira, né, de representar essa pilha. Nesse caso aqui, e assim como em todos os outros casos de pilhas, né, nós vamos representar sempre dessa maneira. O ânodo, certo? Barra o eletrólito do ânodo, vou colocar eletroânodo. Né? Então, no caso aqui, o B é meu eletrodo, e o B3+, é o eletrólito do ânodo. Aí eu tenho barra, que indica a ponte salina, tá? Aí eu coloco o eletrólito do cátodo barra o cátodo, tá? A minha sequência é essa. Então, nesse caso aqui, o meu cátodo, o eletrólito do meu cátodo, né? O eletrólito do cátodo é o A2+, tá? E o eletrodo do cátodo é o A. Então, como é que vai ficar minha pilha? Vai ficar B, a barrinha que indica a diferença entre o eletrodo e o eletrólito, né? O B3+, o barra, que indica a ponte salina. Aí nós temos o A2+, e a barrinha A. Então, eu tenho a sequência o eletrodo, eletrólito, eletrólito, eletrodo. Na primeira parte do ânodo e na segunda parte do cátodo. Tá? A número 15. A pilha é um processo espontâneo ou não espontâneo? Espontâneo. Todas as pilhas que a gente vai estudar, pilhas, pelo menos, são processos espontâneos. Tá? Como é que eu sei disso? Quando você liga um sistema, nesse caso aqui, né, o esqueminha aí, e você começa a perceber o fluxo de elétrons, é porque a reação já começou. Toda vez que acontecer isso, o meu processo ele vai ser espontâneo. Tá? A não ser que seja um caso muito específico, o exercício vai te falar essa pilha não espontânea, mas os outros casos, sempre a pilha vai ser espontânea. Tá? A número 16. A 16 a 20, ele pede para a gente poder observar esse experimento aí. É colocado em soluções de ácido clorídrico, HCl, uma placa de magnésio, né, e uma placa de cobre. Quando o magnésio é colocado no ácido clorídrico, ele sofre oxidação, ele perde elétrons. E o cobre, quando é colocado no ácido clorídrico, não reage. A reação simplesmente não ocorre. Então, isso indica para a gente que o cobre não oxida. Se uma parte, no caso de uma pilha, né, não sofre oxidação, ela vai sofrer o quê? Redução. Né? Então, nesse caso aqui, ele já falou para a gente que o magnésio oxida. Então, o cobre nessa pilha, né, vai sofrer redução. Tá?
No caso aí, a número 16. Qual metal oxida? Pô, tá de sacanagem, né? Qual metal oxida? O magnésio. A 17. Qual metal reduz? O outro, né? Cobre. Não pode falar. É o cobre. O 18. Qual é o ânodo? O ânodo é o que sofre oxidação, né? Então é a mesma da 16. É o magnésio. A 19. Qual é o cátodo? O cátodo é o pulpo, o cobre. A 20 indica o sentido dos elétrons. Vai de magnésio, né, do Mg, para o cobre. Ok? Essa é a primeira parte. A segunda parte, envolvendo seus conhecimentos, a número 1. Página 293. Ele traz aí a equação global de uma pilha, né? Aí tem aí o magnésio reagindo com o cobre 2+, formando magnésio 2+, e cobre, tá? Como é que eu determino num exercício desse quem é o cátodo e quem é o ânodo? Percebam aí que a minha reação começa com o magnésio. Se começa no magnésio, o magnésio é o eletrodo, ou seja, ele é o ânodo, tá? E o cobre 2+, como ele começa com a carga 2+, ele é o íon, ele é o eletrólito do cátodo. Sempre vai aparecer representado dessa maneira. Primeiro vai aparecer o eletrodo do ânodo, depois o íon, o eletrólito do cátodo, tá? Então aí, olhando os esquemas, a alternativa correta vai ser a letra B. Por quê? O fluxo de elétrons, ele sai do magnésio e vai para o cobre, essa é a principal informação. E outra coisa mais importante é que o magnésio, ele está formando, tem uma setinha para baixo aí, formando íons Mg2+. É o que acontece no ânodo. O ânodo perde íons dentro do eletrodo. E no cobre, nós temos o cobre 2+, e uma setinha para o eletrodo. Isso indica que os íons que estão no eletrólito estão migrando para o eletrodo. Tá? Então a alternativa certa aí é a letra B. A número 2, ele traz o seguinte esquema. Nós temos um grande recipiente. Dentro desse recipiente nós temos duas divisões. Eu tenho um compartimento A, um compartimento B, né? Nós temos aí um material poroso que separa essas duas partes aí, né? Seria a nossa ponte salina, né? Que é meio óbvio. Dentro do compartimento B, nós temos uma chapa de cobre, e ele fala que o cobre aí é o cátodo, porque tem um sinalzinho positivo. E no compartimento A, nós temos o zinco, tá? E o zinco é o polo negativo, então ele é o ânodo, tá? Aí tem embaixo aí o esqueminha da pilha, né? O zinco for reagindo com o cobre 2+, né? Formando o zinco 2+, mais o cobre, tá? Bom, então a gente sabe aí que o zinco é o ânodo, que o cobre é o cátodo, né? A pergunta é a seguinte: que substância dissolvida em água você escolheria para colocar no compartimento B, a fim de que a pilha pudesse produzir eletricidade? Nesse caso aí, o meu compartimento B é o que possui o zinco ou o cobre, né? O cobre metálico. Sempre o eletrólito deve possuir o metal, o íon do metal, né? Então, nesse caso, a única alternativa que nos seria útil seria a letra A, tá? Que é o sulfato de cobre. O eletrólito do eletrodo cobre tem que ser um composto que tenha cobre, tá? Então, nesse caso, vai ser o sulfato de cobre, que vai ser o eletrólito do eletrodo de cobre, ok? A número 3. A número 3, ele traz uma pilha de níquel e chumbo.
Aí também fica muito óbvio quem é o eletrodo e quem é o eletrólito, quem é o cátodo e quem é o ânodo. O níquel, a equação do níquel, na realidade, né, ela começa no níquel sólido e vai para níquel 2+. Então isso indica para a gente que o níquel é o ânodo, tá? E o chumbo, ele vai de 2+ para chumbo metálico. Então esse aí é o cátodo, tá? Aí ele pergunta o seguinte: na pilha representada pela figura, em que ocorre aquela equação, aquela reação global, letra A, os cátions devem migrar para o eletrodo de níquel? Na realidade, não, né? Eles migram para o eletrodo de chumbo. B, ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de níquel? Não, o chumbo metálico ele vai se depositar no eletrodo que é o cátodo, que nesse caso aí é o chumbo. Letra C, ocorre diminuição da massa do eletrodo de níquel? É o que vai acontecer, né? Porque ele é o ânodo, então essa é a alternativa correta, a letra C. A letra D, os elétrons migram através da ponte salina do níquel para o chumbo? Os elétrons, isso é muito importante, eles não migram na ponte salina. Aonde os elétrons passam, vamos dizer assim? No fio externo. Vocês podem ver que todas as pilhas que estão representadas aí tem um fio na parte de fora do circuito que interliga os eletrodos, tá? E é esse fio aí onde vai ocorrer a transferência dos elétrons, tá? Bom, a letra E. O eletrodo de chumbo atua como ânodo. Na realidade, o chumbo é o cátodo, tá? A número 4, ele é um VOF, né? Ele traz aí a pilha de zinco e prata. Aí a gente tem aí, de novo, o zinco sendo o ânodo, tá? E a prata, o cátodo, ok? Pela sequência. A primeira alternativa aí. O eletrodo de zinco é o ânodo. Verdadeiro. Vou colocar só a sequência aqui, VF, né? Enfim. A primeira é EV. A segunda, os elétrons migram do eletrodo de prata para o eletrodo de zinco. Na realidade é o inverso, né? Migra do zinco para a prata. A terceira, o eletrodo de prata é o polo negativo. Na realidade, o polo negativo é o zinco, né? Então essa daí está incorreta. O de prata é o cátodo. A quarta, no eletrodo de zinco ocorre oxidação. No zinco ocorre oxidação? Correto. E a quinta alternativa, a solução de cloreto de prata tem sua concentração diminuída. Como o eletrodo o cátodo é a prata, né? Essa solução aí vai ter a sua concentração diminuída, porque os íons do eletrólito vão migrar para o eletrodo. Tá? A número 5 e a 6 dependem desse textinho aí. A reação entre uma barra de alumínio metálico e íons AU, que é o ouro, né? Em solução aquosa, produzindo íons Al3+, e ouro metálico. Pode ser utilizado para mostrar uma pilha. A seu respeito, responda. A número 5, escreva a equação devidamente balanceada da reação mencionada. Eu vou colocar as duas semi-reações, a do cátodo e a do ânodo e a do cátodo, né, a mesma coisa. E aí, por meio dessas duas semi-equações, a gente consegue determinar a equação final. Tá? A do ânodo é o alumínio. O alumínio ele reage formando o Al3+, mais 3 elétrons. Né? E a do cátodo é o Au3+, mais 3 elétrons, né? Formando o AU metálico. Somando as duas equações, o que a gente pode fazer aqui? O número de elétrons, vocês perceberam que aqui é igual, né? Toda vez que o número de elétrons for igual, você vai fazer isso aqui para mim. Né? Você vai cortar esses elétrons. Nossa, essa corzinha desse negócio aqui ficou uma bosta. Vou tentar tampar. Então a gente vai cortar, nossa, ficou pior ainda. A gente vai cortar, agora vai dar certo. A gente vai cortar esses 3 elétrons, porque eles estão de lados opostos da equação, das equações, né? E como são quantidades iguais de elétrons, né, a gente pode fazer isso. Aí agora é só reescrever. Então eu tenho o alumínio
mais o AU3+, setinha de reação, formando o Al3+, mais o AU. Então, essa daí é basicamente a minha equação dessa pilha. Tá? A número 6, agora. Na número 6, ele fala o seguinte. Veja o esquema abaixo e fala o seguinte. A primeira alternativa aí. Identifique as espécies representadas por X e Y. Como é que eu determino? Fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons está indo de Y para X. Então, o Y ele vai ser o alumínio, né? Porque é o ânodo, ok? E o X vai ser o AU, que é o meu cátodo. Segunda pergunta. Em qual eletrodo ocorre redução? A redução vai acontecer no cátodo. No caso aqui é o X, que é o AU. A terceira pergunta. Qual é o eletrodo positivo? Também é o ouro, né? A quarta alternativa. Qual é o ânodo? O ânodo é o alumínio. E a quinta. A quinta pergunta. Qual das duas barras terá sua massa aumentada? Vai ser X, né? No caso aqui é o ouro. A número 7. Falta 7 a 8 só. A número 7. Na pilha de Daniell, ocorre uma reação de oxirredução espontânea, conforme representado no esquema na figura abaixo. Aí tem aí o zinco, e o fluxo de elétrons sai do zinco para o cobre, né? Então, o zinco é o ânodo, sofre oxidação, e o cobre é o meu cátodo, sofre redução, tá? Considera as informações aí e responde. Não, vê a alternativa correta, né? A1. Na reação de oxirredução, representada por essa pilha, a espécie que se oxida, no caso o zinco, transfere elétrons para a espécie que sofre redução. Essa alternativa, essa questão aí está correta, né? A espécie que sofre oxidação é o zinco e essa espécie perde elétrons para o cátodo, que no caso aí é quem sofre redução e que nesse caso é o cobre. Essa é verdadeira. A segunda, o zinco sofre redução, transferindo elétrons para os íons cobre. Na realidade, o zinco ele sofre oxidação, né? Quem sofre redução é o cobre. Então, está o inverso, e essa está incorreta. A terceira, para que ocorra a reação de oxirredução espontânea, a tendência em receber elétrons do eletrodo de cobre deve ser maior do que a do eletrodo de zinco. Essa está correta. Se o cobre tem maior tendência em receber elétrons do que o zinco vai perder elétrons para o cobre, tá? E é o que de fato acontece nessa pilha. E isso acontece em todas as pilhas, inclusive. Sempre o eletrodo que tiver maior tendência em receber elétrons, ele vai receber elétrons daquele que tem menor tendência de receber elétrons. O que tem menor tendência em receber elétrons, ele terá maior tendência em perder elétrons. Ok? Então, a terceira está correta. A quarta. A placa de zinco sofre corrosão. Corrosão é oxidação, né? Beleza. Tendo sua massa diminuída. Ok. E sobre a placa de cobre, ocorre depósito de cobre metálico. Essa também está correta. Tá? A quinta, a concentração dos íons cobre 2+, aumenta. Na realidade, diminui, né? E a concentração de íon zinco aumenta. E ele fala que diminui. Então, essa daí está incorreta. A alternativa certa aí é a letra A. Alternativas corretas, né? A 1, 3 e 4. Ok? A oitava fala o seguinte. As pilhas são importantes produtos na sociedade de hoje.
Sobre as pilhas eletroquímicas, indique a alternativa correta. No eletrodo conhecido como cátodo, ocorre a semi-reação de oxidação. No cátodo, ocorre a redução. Tá? Letra B. O polo positivo da pilha é o cátodo. Essa está correta. A C. Para que ocorra reação química nas pilhas, é necessário fornecer energia elétrica. Não, não é. As pilhas, como a gente citou lá atrás, lá na número 15, é um processo espontâneo. A própria pilha produz energia elétrica. É a reação eletroquímica que ocorre na pilha que produz a energia elétrica que nós vamos consumir. Tá? A letra D. O fluxo de elétrons pela parte do circuito externo da pilha ocorre do positivo, do polo positivo para o negativo. Na realidade é o inverso, né? Ocorre do polo negativo para o polo positivo. E, letra E, nas pilhas ocorre a eletrólise. Não. A eletrólise é um outro processo. É um processo onde é um processo diferente do que ocorre nas pilhas, porque a pilha é um processo espontâneo e a eletrólise é necessário que ocorra uma reação química para que a energia seja produzida. Tá? Então, essa daí é, de fato, a letra B. Bom, pessoal, é isso. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e a atenção. E eu gostaria de lembrar que todas as vezes que a aula é dada, por exemplo, aquela aula anterior de semana passada, eu estou colocando a aula no YouTube, tá? Tem o canal, eu mandei para vocês os links já de alguns vídeos e tal. Quem puder, por favor, dá uma olhada nos vídeos lá, tem muito conteúdo, já tem uma boa quantidade de material. Sempre eu vou colocar mais conteúdos, né? As nossas aulas aqui eu vou colocando lá também. E quem puder dar uma força lá, se inscrever no canal, dar um joinha. Agora eu sou blogueiro, sou youtuber agora. Eu vou largar a profissão de professor, vou virar youtuber. Quero ficar rico igual o Whindersson Nunes. Gente, muito obrigado. Tá? Vocês fiquem com Deus, uma boa semana. Precisando, vocês sabem que eu estou à disposição, tá? Um abração para todos aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Falou, professor. Falou, abração, gente.